Olá, seja bem-vindo ao LecCast, um LecCast muito especial, onde nós vamos falar sobre compliance na nova lei de licitações. Meus convidados de hoje são especialistas no assunto. Eu estou com o Rodrigo Pironti, que é sócio de Pironti Advogados, e também pós-doutor em Direito Econômico, e com o Matheus Cunha, que é ex-secretário adjunto de Transparência no estado do Mato Grosso e o CEO da T4 Compliance. Matheus, Pironti, sejam muito bem-vindos ao LecCast. É um prazer ter vocês aqui mais uma vez. Tudo bem, te ouço bem. Muito obrigado pelo convite. É um grande prazer estar aqui contigo. Legal, Matheus. Bem-vindo. Valeu, Márcio. Muito bom estar com grandes amigos aqui, distantes, mas próximos. Muito bom, senhores. Nós temos uma missão bastante difícil aqui, que é falar de uma alteração legislativa importante, expressiva, em um tempo reduzido, né? Então, vamos, sem mais delongas, tentar entrar nesse assunto tão importante, né? Quero deixar claro a você que está nos ouvindo agora, que não é advogado, fique tranquilo. Nós vamos conversar aqui dentro do possível, da maneira mais clara e fugindo, obviamente, daquele juridiquês que atrapalha muitas vezes a compreensão dos assuntos quando eles esbarram, né, nesses temas jurídicos, como é o caso, alteração de lei. É difícil que não tenha algo neste sentido. Mas o que nós vamos tratar aqui hoje, basicamente, é a evolução de um pensamento legislativo que começou a exigir programas de compliance para se contratar com entes públicos. Então, o Distrito Federal e o Rio de Janeiro puxaram essa nova linha legislativa aí e editaram legislações locais para tratar deste assunto. Isso veio se propagando em diversas outras localidades, até culminar agora na alteração, na nova lei de licitações que trouxe isso para o âmbito federal. E se eu já estiver falando alguma bobagem, Matheus, agora é a hora de me corrigir. A nova lei de licitações, ela torna realmente obrigatório compliance em âmbito federal para contratar com o ente público? É isso que está na lei? Exatamente, Márcio. Na verdade, não é tão exatamente assim, né? Eu acho que o nosso objetivo hoje aqui é desconstruir algumas ideias para tentar construir ao final. Mas esse talvez seja um dos casos assim mais emblemáticos em que veio uma pressão de outros entes federados em relação à União para se implementar uma tendência legislativa, né? Como você bem ressaltou, lá em 2017, o Estado do Rio de Janeiro trouxe essa iniciativa, esse nível de exigência, né, para determinados contratos com um tempo contratual superior a 180 dias, o valor do contrato acima de um determinado piso, essa obrigatoriedade da empresa, né, da organização contratada pelo poder público de ter o seu programa de integridade implementado. Isso se disseminou com uma velocidade muito interessante, né? O Distrito Federal veio na sequência, depois outros estados e municípios, e hoje eu ouso dizer que, sem muita precisão, que aproximadamente 50% dos estados ou tem lei própria ou tem projeto de lei nesse sentido para gerar essa exigência. E o legislador, então, da nova lei de licitações, certamente se sentiu pressionado, né? Por que não acompanhar essa tendência positiva para o âmbito da nova lei de licitações? Ao ponto de chegarmos hoje, né, na Lei 14.133, publicada aí no Diário Oficial da União no dia 1º de abril de 2021, que não é uma mentira, é uma verdade, e trouxe no seu artigo 25, parágrafo 4, essa exigência, né, nas contratações de obras, bens e serviços, há uma obrigatoriedade de se inserir no edital de licitação essa obrigação da empresa contratada de implementar o seu programa de integridade sob pena de penalidades. Perfeito, Matheus. Eu acho que essa é uma bela introdução, né? Quer dizer, traz a turma que está nos ouvindo aqui para a mesma página, e aí eu quero passar para o Pironti já uma primeira pergunta difícil. Pironti, a lei vem dizer que será exigido, né, esse programa de compliance nas contratações de grande vulto, essa é a expressão, né? E aí eu te pergunto, o que é grande vulto? E mais, grande vulto é a mesma coisa em Cabrobró ou em São Paulo? Essa talvez seja a pergunta, uma das perguntas do milhão que nós vamos tentar aqui, como disse o Matheus, desconstruir para depois, ao final, reconstruir, né? É importante a tua pergunta, Márcio, não só pelo seguinte, vejam que a lei de licitações, ela
obviamente, está para a União, como também pode estar para os estados e para os municípios. Ela, como norma geral, ela pode ser utilizada para licitações estaduais e licitações municipais, onde não houver legislação específica. Portanto, não apenas a União poderá exigir esses programas de integridade, mas também estados e municípios poderão exigir esses programas dentro da própria lógica de utilização da norma geral, portanto, da lei, como mencionou o Matheus, 14.133 de 2021. A tua pergunta ela é muito interessante porque ela está objetivada na lei, né? O artigo 25, parágrafo 4º, diz que os editais de licitação de grande vulto para obras, bens e fornecimento, portanto, serviços, deverão prever a obrigatoriedade de programas de integridade nas contratações de grande vulto. Isso quer dizer que, para contratações acima de 200 milhões de reais, está lá previsto no artigo 6º, inciso 22 da lei, que as contratações de grande vulto são contratações acima deste patamar, né? Haverá obrigatoriedade de compliance, haverá obrigatoriedade, portanto, dos programas de integridade. E aí a tua pergunta ela é muito interessante porque ela permite que a gente avalie o seguinte: será que no Brasil nós temos licitações de grande vulto em municípios, por exemplo, de médio porte, acima de 200 milhões de reais? Será que as contratações de grande vulto, será que as contratações acima de 200 milhões de reais só poderão ser exigidas pela União, porque municípios e estados muitas vezes não têm essa capacidade orçamentária ou de investimento em relação a contratos administrativos? E aí a gente tem que pensar de uma forma muito positiva e tentando aqui não trazer o juridiquês, como você nos pediu, na diferença entre norma geral e norma especial. A norma geral 14.133, que prevê a obrigatoriedade em relação a contratações de grande vulto, o faz como norma geral lá no artigo 25, parágrafo 4º. Mas a conceituação do inciso 22 do parágrafo 6º, eu entendo que não é norma geral, é norma específica e vale, portanto, para o âmbito da União e não para estados e municípios, justamente por considerar-se e existem municípios e estados. Então, Márcio, para te responder de forma objetiva essa pergunta... Desculpa, deu um pequeno corte no áudio aqui, coisas da nossa conexão online. Deu um pequeno corte quando você falava, se você puder retomar um pouquinho, acho que seria importante para a gente ter a informação clara. Você dizia que é norma específica e, portanto, não aplicável diretamente aos municípios que podem ter um tratamento específico, correto? Perfeito. Então, volto da norma específica, né? Sim. Então, perfeito. Então veja, por ser norma específica, ela, obviamente, pode ser disciplinada de forma diversa por estados e municípios. Então, para conceituar de forma objetiva a tua pergunta, sim, na lei de licitações, a exigência é para obras de grande vulto, obras, serviços e fornecimento de grande vulto, portanto, acima de 200 milhões. Este patamar de 200 milhões vale apenas para a União, porque o artigo 6º, inciso 22, é norma específica, na minha concepção, e estados e municípios podem regulamentar no seu âmbito de incidência o que é grande vulto para o município de Curitiba, o que é grande vulto para o município de São Paulo, o que é grande vulto para o município do Rio de Janeiro e assim por diante, para que esta norma geral, exigência de programas de integridade, não seja simplesmente uma letra morta para estados e municípios. Pô, excelente, Pironti. Eu acho que isso é super importante, porque senão realmente a gente já começa com mais uma dificuldade gigantesca, que seria trazer isso para o mundo real, quer dizer, para o mundo das contratações mais ordinárias, do dia a dia dos pequenos municípios, e enfim, onde também tem muito valor essa mesma previsão, mas, é claro, de acordo com a proporção das contratações ordinárias que acontecem ali naquele local. Por outro lado, Matheus, e aí, seguindo essa onda de grande vulto, ainda neste assunto, né? Muito bem, chegamos à conclusão de que as contratações de grande vulto têm esse tratamento específico que merecem essa atenção, merecem que se exija do contratado ali que tenha um programa de compliance. Depois a gente vai entrar em mais detalhes sobre como isso acontece. E no caso contrário, Matheus, vamos pensar que vai se abrir ali um processo licitatório onde a contratação não atinge grande vulto, mas por uma iniciativa aí, por enfim, um pensamento anticorrupção, um pensamento em favor do compliance, se escolha por exigir também na contratação que não é de grande vulto
o programa de compliance como requisito de contratação. Faz sentido? É possível? Bom, Kala, aqui a gente já começa a falar de boas práticas, né? Se a gente analisar, por exemplo, instrumentos de standards, né, de recomendação de organismos internacionais, como a OCDE, por exemplo, há muito já recomendam a orientação ou até mesmo a exigência de programas de integridade para aquelas organizações que contratam com a administração pública, não só brasileira, mas no mundo inteiro, né? Então, trazendo isso para o nosso sistema jurídico interno, a lei não gera essa obrigatoriedade, mas vejo que há sim uma oportunidade, até mesmo uma boa prática por parte da administração pública em trazer esse contexto para outros instrumentos, outros editais e até mesmo outras modalidades de contratação, que não necessariamente partam de uma licitação, para que sejam implementados também programas de integridade em relação às empresas que contratarem com o poder público. Pironti, isso de alguma forma não pode trazer aquela velha discussão de mas espera aí, eu sou uma empresa pequena, isso me tira vai tirar o caráter competitivo, quer dizer, vai prestigiar só as empresas grandes que têm compliance. Eu sou uma empresa pequena, não tenho compliance e agora eu não posso mais licitar porque estão exigindo este programa de compliance das pequenas. O que você vê nesse aspecto aí? É bem interessante a tua pergunta. Eu sou contrário a esse argumento de que a exigência de compliance hoje é algo negativo, do ponto de vista, inclusive, de capacidade de investimento das empresas, pelo seguinte, não tenha dúvida de que o relacionamento público e privado deve ser norteado, como bem mencionou o Matheus, por boas práticas, né? E hoje, se a empresa quer também ganhar em competitividade, em eficiência, e outras coisas que a LEC demonstra nos seus cursos de forma muito própria, ou seja, benefícios reputacionais, gestão de risco, dentre outras coisas, a empresa precisa ter um programa de integridade para o desenvolvimento da sua governança interna, né, independentemente da participação de licitações ou não. Mas aqui é interessante porque esse argumento é reiterado, Márcio. Muitas empresas dizem o seguinte: não, a exigência de compliance viola o caráter competitivo ou, de alguma forma, impede ou prejudica a participação em licitações e, por exemplo, nos casos em que a contratação não for de grande vulto, haveria aqui a impossibilidade do poder público eventualmente exigir essa hipótese de programa de integridade. Eu concordo com o Matheus em toda a sua fala, eu acho que não há essa impossibilidade, o poder público pode exigir em qualquer âmbito das suas contratações, por uma questão de boas práticas e inclusive de integridade, os programas de compliance, e pode exigi-lo, sem juridiquês, pelo próprio artigo 37, caput da Constituição, que diz que um dos princípios retores do poder público, da administração pública, é o princípio da moralidade. E se nós temos como vetor da administração pública e das contratações a moralidade, obviamente que esta moralidade passa por uma objetivação no programa de integridade. E aí você poderia dizer o seguinte: Pironti, mas essa moralidade para empresas de médio porte ou para licitações de não grande vulto não poderia restringir o caráter competitivo? Também não, porque a Constituição também regulamenta essa hipótese no artigo 37, inciso 21, quando diz que a restrição do caráter competitivo só vai existir quando houver um direcionamento ou a vinculação de critérios econômico-financeiros ou distintivos de qualificação econômico-financeira ou de habilitação jurídica, que não é o caso, né? Os programas de integridade nesta lei, depois nós vamos falar mais longamente sobre isso, nesta lei e em outras legislações específicas, só é exigido do contratante, né? E nesse sentido, não vou dar spoiler aqui daquilo que eventualmente a gente pode tratar ainda nessa live, mas nesse sentido, respondendo de forma objetiva, não vejo nenhuma restrição do caráter competitivo até aqui. Muito bom. Eu fico ouvindo o Pironti falar e eu me lembro dos tempos de faculdade de Direito, tinha gente que tinha muita facilidade para decorar artigos. Eu sempre fui horroroso para decorar os artigos, mas eu acho muito legal, Pironti, você tem tudo muito afiado na ponta da língua e isso é muito útil para quem nos ouve, realmente. Tome nota, pessoal, vai estudar depois direitinho, porque é muito legal, depois você poder realmente ver o texto na íntegra, né, até para confirmar e entender bem o que o Pironti quis dizer nestas falas. A gente está indo para um lado aqui agora, ou melhor, eu quero levar a conversa para um lado, que é um ponto curioso também. A lei agora vem falar em licitante vencedor, né? Quer dizer, quem é obrigado ali a ter o programa de compliance
é o licitante vencedor. E existe uma discussão antiga, né, sobre se você, ou pelo menos quando se iniciou essa discussão ali lá no Rio de Janeiro, com essa lei, se seria legítimo exigir do licitante o programa de compliance ou do contratado, quer dizer, aquele que depois de ganhar a licitação se tornou efetivamente o contratado. Lá, eu aprendi até com o Matheus isso, na época, ficou claro que realmente lá era o contratado, ou seja, para contratar com a administração pública, a legislação trazia essa obrigação. E agora a lei vem falar em licitante vencedor. Licitante vencedor e contratado é a mesma coisa no âmbito da nova lei de licitações? Quem quer começar esse assunto? Matheus, Pironte? Eu vou fazer uma analogia, Márcio, eu acho que vai ficar fácil do pessoal que está nos ouvindo entender. Um processo de licitação e contratação da administração pública, ele segue um fluxo igual o processo de compras de uma empresa, né? Eu vou definir um objeto a ser contratado, eu vou buscar a oportunidade de contratar isso no mercado, né? Depois eu vou fazer um bid, uma concorrência, e depois eu celebro o contrato. Só que a administração pública ela tem maior rigidez, porque nós não estamos falando de um patrimônio privado, nós estamos falando de recursos públicos, que não são do gestor público, são da coletividade. E isso impõe um dever de cautela e cuidado maior. Quando a gente abre o processo de licitações e contratos com a administração, na administração pública, nós temos fases, nós temos etapas que devem ser respeitadas. E quando a gente olha esse fluxo, né, primeiro, antes da contratação, nós temos a licitação. E essa exigência aqui, da forma como está posta pelo nosso legislador federal, não é para participar da licitação, né? Essa exigência não é para que uma empresa possa se habilitar na licitação. Na fase de licitação, nós vamos garantir a ampla concorrência. No entanto, o que ele traz aqui no texto da lei é que o licitante vencedor, ou seja, fiz uma concorrência, escolhi um vencedor, escolhido o vencedor, ele está vinculado ao cumprimento dessa obrigação, além da obrigação do contrato, né, vencedor, a essa obrigação acessória que seria implementar aí, ou demonstrar a existência e efetividade do seu programa de integridade. Só que a lei ela faz uma confusão, porque o licitante vencedor, o resultado, né, licitante vencedor, não pressupõe um contrato assinado. E a obrigação, e o próprio texto da lei, logo na sequência, dá um prazo e fala o marco inicial da contagem desse prazo, que é a celebração do contrato, acaba que geram dois conceitos, licitante vencedor e assinatura do contrato. Então, essa miscelânea de conceitos, principalmente para o nosso público que não é advogado, pode gerar uma dificuldade interpretativa. Então, não é pré-licitação, uma exigência para participar da licitação. A licitação é de ampla concorrência. Após o resultado final, escolhe-se um licitante vencedor e depois que se assina-se o contrato com esse licitante vencedor, é que começa o prazo para o cumprimento da obrigação. É isso, Pironte, quer complementar sobre esse assunto? Eu concordo, o Matheus foi muito feliz quando ele mencionou o procedimento, né? Então, para a contratação pública, você deve seguir um procedimento. O procedimento nada mais é do que uma sequência de atos que são concatenados entre si e que levam a um resultado final. No caso da licitação, o resultado final é o contrato, né? O contrato gera uma nova natureza jurídica da relação entre o particular, o licitante, até então licitante, e a partir de agora contratado. Eu acho que a lei ela realmente complica, eu concordo com o Matheus, porque licitante vencedor não é contratado. Eu posso ter o objeto adjudicado e, por algum motivo, a administração, nesse meio tempo, decidir revogar o procedimento por critérios extraordinários, né, ou de interesse público. Portanto, a obrigação, eu concordo com o Matheus, ela vem da assinatura do contrato, ou seja, assinado o contrato e a partir daquele momento, contado o prazo de 6 meses, é que eu, antes licitante vencedor, agora contratado, tenho a obrigação de investir, não só financeiramente, né, se eu não tiver, mas tecnicamente e operacionalmente no meu programa de integridade. Perfeito. Eu ia perguntar justamente sobre a questão do prazo, né? Quando deve ser implementado o programa de compliance, era a minha pergunta, vocês já responderam, mas eu ainda queria insistir nesse tema para perguntar
se é factível, quer dizer, Matheus, Pironti, enfim, especialistas na implementação do programa de compliance, assessoram diversos clientes nessa tarefa, e aí vem a pergunta, né? Vamos supor que eu sou o licitante vencedor, que quero me tornar o contratado, se tudo correr bem e não tiver nenhum evento extraordinário aí, e eu vou atrás de vocês. E aí eu digo para vocês, ganhei. Dá para implementar um programa de compliance efetivo nesse prazo, Matheus, e depois o Pironti? Bom, a lei, eu vou ler, eu estou com a lei aberta aqui, eu vou ler a expressão da lei, né? O edital deve prever a obrigatoriedade de implantação do programa de integridade. Se ele vai ser efetivo ou não, a lei não fala, né? Então, aqui a gente vai remeter àquela discussão de programas de compliance checking the box, checklist, inefetivos, meramente formais, seja lá o nome que a gente queira adotar aqui. Na prática, né, não tem lógica o legislador exigir um programa inefetivo da empresa contratada, né? Não tem lógica nenhuma nesse espírito. E, na prática, 180 dias, 6 meses para se iniciar o processo, né, a partir da assinatura do contrato, respeitar todos os requisitos formais e ainda garantir que essa implementação vai ser efetiva, para não falar impossível, eu vou falar que é muito desafiador. Eu concordo com o Matheus, mais uma vez, e gostaria de acrescentar o seguinte, até porque o Matheus também tem bastante experiência na implantação desses programas para empresas que licitam com o poder público, alguns critérios, algumas ferramentas, algumas obrigações necessariamente vinculantes do relacionamento público-privado são exigidos na estrutura de um programa de compliance para com o poder público, que não necessariamente são exigidos de um programa de compliance, ainda que efetivo, para uma empresa que não se relaciona com o poder público, né? Então, algumas políticas, por exemplo, na minha opinião, política do due diligence background check são obrigatórias, política de relacionamento com agentes públicos são obrigatórias, a previsão de treinamentos específicos para equipes de comercial e de relacionamento com o poder público são obrigatórios. Então, todas essas ferramentas instrumentais de compliance que nós, na prática, implantamos em um programa para o relacionamento com o poder público, de empresas que contratam com o poder público, sem sombra de dúvidas, tornam os 180 dias bastante desafiadores, né? E eu diria mais, nós temos um grande problema em relação à implantação desses programas de integridade e a sua efetividade. Concordo com o Matheus que esses programas de caixinha, né, esses programas check the box, acabam sendo prejudiciais, mas acabam sendo a única solução, muitas vezes, para a empresa. Porque o poder público, muitas vezes, não tem capacidade, talvez a gente possa falar disso mais para frente, né, de avaliar esses programas de integridade. Então, eu, por exemplo, leciono na LEC, como regra, né, nos CCAs, a cadeira de KPI. Eu sou defensor de que a empresa que implementa esses programas de integridade para com o poder público deve ser como a mulher de César, não basta ser honesta, tem que comprovar ser honesta. Então, os KPIs são, na minha opinião, nestes programas obrigatórios, porque a empresa é que deve comprovar a sua efetividade. Como bem disse o Matheus, não tem nenhum sentido a lei de licitação exigir um programa de compliance que não seja efetivo. Portanto, eu gostaria de agregar só esses critérios. Na minha opinião, impossível você fazer políticas sólidas de relacionamento com o poder público e KPIs em 180 dias. Eu, assim, na minha humilde visão aqui, né, perto dos dois especialistas, a única coisa que eu consigo ver com bons olhos, né, apesar desse aperto de prazo, é que, se é que a gente pode dizer isso, mas é o feito melhor que o perfeito, né? É o ponto de partida. Quando você vê que aquilo serve como um ponto de partida e a empresa vai para o desenvolvimento depois, é positivo, é otimista a gente acreditar que isso vá ter realmente alcançar um dia uma efetividade, talvez não nesses 6 meses. Então, é o único lado que eu consigo ver com bons olhos, mas me parece, esses 6 meses, aquela coisa que está acontecendo hoje também com os projetos de adequação LGPD, né? Os anúncios só falta aparecer, traga a pessoa amada e faça implementação de LGPD, de projeto de adequação em 6 meses, né? Quer dizer, nesse caso, em 6 meses LGPD muito menos, estamos aí às vésperas já de agosto, quando as penalidades vão começar, e todo mundo correndo, né? Para variar, mais uma oportunidade aí
para as empresas ficarem apertadas, terem que correr com isso, os consultores, os advogados também, sempre com prazos muito curtos, então até fica desde já a recomendação, se a sua empresa ou se a empresa para que você trabalha tem uma fatia significativa da sua receita vindo das contratações com entes públicos, tome à frente, comece antes mesmo de ter que enfrentar esse cenário em termos práticos, né? Parta desde já, voluntariamente, para o seu programa de integridade, o seu programa de compliance. Próximo ponto que eu tinha para falar com vocês, diga, Pironte, eu te cortei. Essa fala tua é muito importante e me trouxe uma reflexão só adicional a essa pergunta. Nós temos visto na prática, na implantação de programas de integridade, principalmente em estatais, como é o caso da própria Petrobras, critérios de avaliação para além do prazo que foi conferido, seja na lei, seja em ato normativo, né? Então, o que eu vejo, até para deixar uma palavra de alento para aqueles que nos escutam, né, para que não seja só simplesmente a avaliação de que 180 dias é impossível. Desde que se tenha um cronograma de trabalho, um work statement bem desenvolvido, eu não vejo problema, até mais porque a administração hoje é muito dialógica nesse sentido, de se estabelecer uma prorrogação do prazo. É claro que a consultoria que vai estar realizando esse trabalho, ou a própria empresa, né, se estiver fazendo internamente, tem que demonstrar de maneira efetiva que aquele programa vai ser realizado, talvez, em 7 meses, 8 meses, mas para melhor adequação dos objetivos da própria administração. Então, eu acho muito passível de diálogo essa determinação, não vejo a administração como sancionadora em relação a este prazo, caso haja, como disse, uma demonstração efetiva de que há necessidade de uma prorrogação. Isso sem falar nas dificuldades de fiscalização, que eu quero ver, se der tempo, chegar também neste assunto, que é super importante aqui, mas eu estou com uma lista de perguntas para fazer para vocês, porque realmente desperta muito interesse. Matheus, quero falar com você sobre os casos de contratação direta. A gente sabe que as contratações não acontecem apenas no âmbito da licitação, né? E aí como fica? Quer dizer, numa contratação direta, é exigido ou pode ser exigido um programa de compliance do licitante vencedor? Não tem licitante vencedor. Do contratado na contratação direta? É possível? Como você enxerga esse cenário fora da licitação? Perfeito. Bom, o Pironte ele fez uma reflexão lá atrás que ela é importantíssima, né? A nova lei de licitações, ela não é uma norma sozinha perdida no espaço, ela tem que ser reflexo de uma construção do sistema jurídico brasileiro que parte da nossa Constituição Federal. E a própria Constituição diz que a regra é que contratos de fornecimento de bens, de obras e serviços, eles sejam precedidos de licitação, aonde vai se garantir ampla concorrência entre aqueles que quiserem contratar com a administração pública, justamente para garantir o melhor interesse, a vantajosidade da administração pública. No entanto, a própria Constituição diz que pode existir exceções, e a lei de licitações traz exceções que são contratações diretas. Dispensa de licitação, inexigibilidade por diversos critérios. Vivemos aí, né, um período de pandemia onde a gente tem dezenas de exemplos de contratos que foram celebrados com a administração pública para fornecer insumos médicos hospitalares, contratação de mão de obra, a própria vacina, que não foi precedida de licitação justamente por conta do caráter de urgência que se revestiu, né, no estado de calamidade que foi reconhecido aí por praticamente todos os entes, né? Então, mas aqui eu vejo, Kalai, que há um risco muito grande para a administração pública e para a própria empresa, né, que celebra esse tipo de contrato. Não só um risco de corrupção, né, mas eu vejo um risco de não respeitar a regra, que é a observância do processo licitatório prévio à contratação. Então, a gente, né, que trabalha com avaliação de risco, né, Pironte, quanto maior a criticidade do risco, impacto e probabilidade, mais rígidos têm que ser os controles. Então, vejo eu aqui que a legislação ela foi falha nesse ponto, porque quando ela diz ali no artigo 25, parágrafo 4º, que o edital deve prever a obrigatoriedade e que cabe essa obrigatoriedade ao licitante vencedor, ele constrói uma ideia de que isso será parte do processo licitatório e que na contratação direta, aonde não há licitação prévia, não há esse tipo de exigência. Então, se formos construir o raciocínio com base exclusiva no artigo 25, parágrafo 4º da nova lei de licitações, vejo que a lei é falha nesse ponto. Por outro lado,
a gente vai voltar naquela discussão de boas práticas, fortalecimento de controle interno, a necessidade de talvez uma regulamentação, né, desse parágrafo 4º, artigo 25 da lei, pelos entes federados, e que nesse momento de regulamentação, que pode ser até por lei própria, né, no âmbito do estado, do município, como já existe, essa exigência partir, sim, para contratos que não precedem a licitação. E aí fica ainda mais abrangente a lei, né, porque a gente sai talvez de contratos de obras, bens e serviços, a gente vai para outros contratos administrativos, como, por exemplo, uma concessão de serviços públicos, como é uma rodovia federal, estadual, uma parceria público-privada, que não necessariamente precisa ser fornecimento de obras, bens e serviços. Então, a gente entra aqui, contrato de gestão, né? A grande maioria dos hospitais públicos hoje não são geridos pela administração pública direta, uma secretaria municipal ou estadual de saúde, é gerido por um OCIP, um organismo social, terceiro setor de interesse público. Então, isso pode chegar também a nível de terceiro setor. Então, eu vejo que o amadurecimento dessa exigência com o tempo vai ser fundamental para a gente, de fato, atingir o problema, que é proteger a rigidez, a segurança do interesse da administração pública brasileira. Eu acho que gostei muito da resposta do Matheus e só complemento porque eu acho que realmente ele tem razão nessa avaliação e acho que o controle externo no Brasil é que tem feito esse papel hoje, né, Matheus? O enforcement deveria ter sido dado pela lei, ou seja, eu também concordo que contratações diretas, sejam vinculadas à inexigibilidade ou à dispensa de licitação, trazem uma probabilidade e um impacto maior em relação a índices de corrupção e avaliações de práticas de corrupção dentro dos contratos e, portanto, deveriam, pela própria natureza finalística da lei de licitação, prever também a exigência de programas de integridade. Como não houve previsão, o que a gente vê é que os órgãos de controle externo acabam por exigir ou validar nos seus julgados e nos seus direcionamentos essas práticas. A gente vê o TCU fazer isso em relação a inúmeras práticas das empresas estatais ou até mesmo das autarquias, nas fiscalizações e orientações que manifesta, mas a gente não pode esperar que os órgãos de controle acabem fazendo o trabalho que efetivamente deveria ser da própria administração ou do legislativo. Então, concordo com o Matheus que a avaliação de boas práticas é necessária e quanto mais puder ser exigido o programa de integridade, melhor. Lembrando o seguinte, Márcio, na minha visão, eu inclusive já escrevi sobre isso, a elegibilidade e a dispensa não são exceções à regra de licitar. Muita gente diz, não, a regra é licitar e a dispensa e elegibilidade são exceções. Não, são modalidades distintas das modalidades licitatórias, porque em casos, por exemplo, de uma emergência para o Covid, a exceção não é a dispensa, a regra é a dispensa, ou seja, eu emergencialmente tenho que contratar, eu não posso sequer pensar em licitar, ou seja, eu não posso nem pensar em uma possível regra, a regra passa a ser a emergência. Da mesma forma, em critérios subjetivos de escolha, né, para um parecerista, por exemplo, que é talvez o exemplo mais clássico, porque o Supremo Tribunal Federal já se debruçou sobre esse ponto, também a regra de escolha é subjetiva, então não há possibilidade de avaliação objetiva daquele critério distintivo. Então, é só para dizer que, nestas questões em que a escolha é naturalmente direcionada, como você bem mencionou, Márcio, não ao licitante, mas sim quase que diretamente ao contratado, é que efetivamente o compliance deveria estar presente. Não vou chamar de requinte, mas é um cuidado, né? Muito mais que um requinte, é um cuidado adicional que custa muito pouco e que vai certamente trazer mais segurança para todos, né? Para contratantes e contratados. E é justamente pensando quando começam os problemas que vem a minha próxima pergunta. Muito bem, né? Foi previsto, está lá na lei. E quando não for cumprido? Quer dizer, é curioso, sabe? A gente, quando olha para um edital, a gente está me colocando na posição de não advogado mais, né? Que não exerço mais a profissão de advogado. Então, hoje, como todas as outras pessoas que não são advogados, se olham para um edital, tem uma certa
presunção de que aquilo está tudo correto, né? A gente olha para o edital e fala assim, aquilo já foi visto e revisto, todo mundo sabe muito bem o que está fazendo, tem essa, parece, né, muito legítimo. Então, você imagina que está tudo correto, mas pode ter passado algo como isso, que é, por exemplo, seguir uma licitação, correr a licitação, não haver a previsão de exigência aí do programa de compliance, ou pior, haver exigência do programa de compliance e não ocorrer o cumprimento, nem a fiscalização, e aí se perceber muito depois. E aí a gente está diante dos casos de descumprimento, seja por parte da administração que não soube licitar ou não fez a previsão da forma correta, seja por parte de um erro de gestão mesmo do processo licitatório, que apesar da previsão chegou aí num resultado final inadequado, que é a contratação de um licitante vencedor sem um programa de integridade. Quais são as consequências disso? O que acontece a partir de então? E aí a gente vai na bola de cristal aqui, não sei, é claro que vocês devem ter pela experiência como responder, mas imagino que neste momento ainda não existam casos para trazer como exemplo a partir da nova lei, talvez vai valer a experiência do passado. Pironti, para te deixar nessa situação fácil de começar a responder essa pergunta, o que você enxerga aí para os casos de descumprimento, ou melhor, há uma previsão? O que está dito sobre isso na lei? Essa pergunta é muito interessante porque ela remete a um grande problema dessa nova lei, né? Esses dias eu participei de uma live com o Ministério da Economia, discutindo justamente com a Secretaria de Gestão do Ministério da Economia essas questões, e eles mencionaram naquela live que essa lei, Márcio e Matheus, vai precisar de aproximadamente 40 normas regulamentadoras para que ela seja efetiva, ou seja, é uma verdadeira já colcha de retalhos, né? Ou seja, é uma norma que dependerá de inúmeras regulamentações para ser efetiva. E nesse caso não é diferente, nesse caso o próprio artigo 25, parágrafo 4º, deixa claro que haverá necessidade de regulamento para dispor sobre as medidas a serem adotadas, a forma de comprovação dessas medidas, da efetividade do compliance e as penalidades pelo seu descumprimento. Então, no dia de hoje, é impossível responder objetivamente esta pergunta, porque dependerá de regulamentação. É claro que a gente, pela experiência que tem em relação a outras normas, poderia avaliar e dizer, não, haverá aqui suspensões contratuais, a possibilidade de advertência, multa, né, sanção pecuniária. Claro que sim, mas vamos lembrar que toda sanção, para que seja aplicada, depende necessariamente de previsão legal, sob pena de não poder ser aplicada, porque é ilegal no seu critério validador, né? Ela não tem substrato de validade para aplicação. Então, neste caso, eu diria o seguinte, ainda hoje, para aqueles que ganharem contratação de grande vulto no poder público, não existe regulamentação específica e, portanto, não existe penalidade para o descumprimento. E qualquer penalidade que seja aplicada, na minha visão, e talvez aqui eu esteja falando como advogado agora, Márcio, não dentro só do LECast, é nula de pleno direito, porque não tem substrato de validade. Não, eu concordo. Eu acho que essa reflexão do Pironti da parte relacionada à regulamentação ela é fundamental, né, e da própria exigência, né, de ter a sanção prévia comunicada. Eu acho que não tem o que discutir, mas a reflexão aqui que é importante se fazer é que vejo eu que do âmbito de alguns entes, essa regulamentação talvez ela já até exista, né, talvez haja necessidade de uma compatibilidade, mas ela já existe. Por exemplo, a lei do Rio de Janeiro fala de uma multa de 0,001% do valor do contrato por dia, que somada ela pode chegar a 10% do valor do contrato. Do Distrito Federal é 0,02 ao dia, que pode chegar a 10% do valor do contrato. Somada ainda as duas leis, ao impedimento de celebrar novos contratos com a administração do Estado do Distrito Federal. Ou seja, não é nem uma suspensão do direito de contratar, que é uma das sanções mais pesadas da lei de licitação. É um impedimento de celebrar novos contratos até se cumprir essa obrigatoriedade nesse primeiro contrato, aonde ela foi posta. No Rio Grande do Sul, tem uma sanção que é interessante, é a inclusão do devedor dessa obrigação no CADIM. Então, você traz um fator ainda mais complicador, né? Que o CADIM ele é um órgão restritivo de até crédito, né? A gente sabe que existe consulta a CADIM, por exemplo, para concessão de crédito a determinados entes. Então, é muito importante, né, que
quem está nos ouvindo e que trabalha em empresas que contratam com o poder público ou que participam de licitação, que o nosso ouvinte, ele consulte a legislação a nível estadual e municipal, porque talvez ela já exista e a pessoa não saiba, e a sanção está ali pronta para ser aplicada. Outro ponto que eu acho que vale bastante reflexão, né? Nós somos educadores, nós três somos professores, e o educador, ele sabe que a educação pelo medo, ela não funciona, né? Na educação, ela tem que ser a formação de cultura, de conscientização. Eu acho que no final do dia, a conversa com o empresário, eu me coloco aqui no papel do consultor do dia a dia. Se a conversa com o empresário se resumir em cumprir uma obrigação sobre pena de sanção, não tem um nível de conscientização mínimo sobre a importância do que é ter um programa de integridade implementado na sua empresa. É claro que o cumprimento da obrigação legal é relevante, a sanção também, principalmente no âmbito aí, de multa ou restrição de direito também mas é muito importante deixar claro, no contexto corporativo, que no final do dia o que a lei espera é a proteção das duas partes, né? Do contratante e do contratado, da administração pública e da empresa que contrata com a administração pública. E isso é uma formação de cultura, né? De cultura no relacionamento saudável entre iniciativa privada, terceiro setor e setor público. É interessante, só para fechar, Matheus, a tua análise é muito oportuna, porque eu acho que vai haver uma discussão posterior em relação à possível recepção da nova lei de licitação desses regulamentos já existentes em estados e municípios. Eu já ouvi, eu não concordo, eu concordo contigo de que é possível a utilização, porque são normas específicas anteriores que disciplinam o relacionamento público-privado no âmbito estadual, municipal, em relação a programas de integridade, então são perfeitamente, na minha opinião, compatíveis com a lei de licitação, mas há uma discussão de se estas normas, uma vez editado o decreto regulamentador, por exemplo, da União, elas perderiam a sua eficácia ou se, eventualmente, poderiam ser utilizadas em relação. Claro que o decreto regulamentador vai se vincular única e exclusivamente à União, né? É um ato infralegal, então não vejo por que não haja recepção desses regulamentos específicos. Até porque lá no artigo 187 da lei, mencionando mais um para tomar nota, diz que estados, municípios e etc. poderão se utilizar dos regulamentos editados para a nova lei e, portanto, é uma faculdade e não uma exigência. Se não é uma exigência, quer dizer, na minha opinião, que eles também poderão se utilizar dos seus. Senhores, o assunto é complexo, o assunto não é simples e realmente não pisque. Senão você se perde aqui, porque realmente assim, é muita novidade, né? É muita coisa mudando e que bom, né, que tá mudando. A gente tem visto aí uma evolução, né? Um caminho com pedras aí no rumo, mas que um caminho positivo e ao final, com certeza, a gente vai sair de tudo isso com um cenário com uma competitividade maior, com mais integridade, mais transparência, que é, no final do dia, o que todos nós queremos. E aí, pensando um pouco na fiscalização, até porque nosso tempo já está voando, mas eu não posso deixar de perguntar, quem fiscaliza, né, isso? Isso já é uma pergunta recorrente, desde que começou essa onda no Rio de Janeiro. Eu lembro que quando a gente começou a falar, né, nas lives, nos Blackcast, sobre a exigência de compliance para contratar com ente público, eu acho que essa foi uma das primeiras perguntas, mas quem vai fiscalizar? E assim, sem juízo de valor sobre, né, a capacidade ou não de se avaliar, a verdade é que a gente que estuda compliance sabe que o assunto é complexo, né, a demonstração de efetividade talvez seja uma das maiores dificuldades que existe no universo de compliance. Grandes estudiosos do compliance têm dificuldade em definir o que é um programa de compliance efetivo, e aí a gente joga na mão do fiscal do contrato, ou enfim, de uma pessoa que está ali muitas vezes no olho do furacão, para usar uma expressão que diz bastante sobre isso. E aí você fala, tá aqui, tem que ter o contrato, e aí você vai lá fiscalizar. É isso? É razoável se esperar? É eficiente isso? O que acontece em termos de fiscalização? E agora, na nova lei de licitações, algo muda sobre isso? Tem previsões específicas? E aí, Matheus, vamos começar por você. Bom, mais um ponto que, né, é absolutamente necessária a regulamentação.
E aqui não só a regulamentação a nível de respeito do princípio do federalismo, né? Não poderia, por exemplo, a União criar esse tipo de obrigatoriedade para Estado e município dizendo quem faria, porque eu acho que cada um tem a sua gestão independente, mas também pelo princípio da separação dos poderes, né? Porque como isso vai funcionar, por exemplo, no âmbito de um contrato com o legislativo, com o judiciário. A época que eu estava no governo do estado de Mato Grosso, se não me engano, isso foi em 2016, existia um projeto de lei na Assembleia Legislativa que era similar ao do Rio de Janeiro e ao do Distrito Federal, mas que criava a obrigatoriedade dessa fiscalização para o órgão de controle interno do Executivo. Né? Um projeto de lei de iniciativa do Legislativo, criando essa obrigatoriedade para um órgão de controle interno do Poder Executivo, que por aí por si só já é inconstitucional, o processo legislativo em si, mas que como que o órgão de controle interno, uma controladoria do Estado, vai adentrar a esfera de gestão de uma Assembleia Legislativa, por exemplo, para fiscalizar os contratos celebrados na Assembleia Legislativa, num Tribunal de Contas, num Tribunal de Justiça. Então, sem dúvida nenhuma, vejo aqui a necessidade de regulamentação, não só pelos entes, mas pelos poderes, né? Porque a gente tem contratos celebrados também, por mais que o Executivo seja o maior contratante em termos de volume, a gente sabe perfeitamente que qualquer poder pode contratar, pode e deve, mas conceder talvez ao gestor do contrato essa incumbência não seja o melhor caminho. Por uma questão técnica, óbvio, né? Acho que a pessoa, para avaliar isso, tem que ter uma habilidade técnica. Às vezes a gente se questiona, né, Pironte, se nós temos habilidade técnica para auditar um programa de integridade, né? Então, e a gente trabalha já há algum tempinho com isso. Imagina uma pessoa que nunca foi aluno da LEC, por exemplo, né? Nunca assistiu os nossos cursos aqui, não faz nem ideia do que são os pilares de um programa de compliance, muito menos medir, avaliar a efetividade de tudo isso. Então, são dois pontos, né, que eu acho que garantir o não conflito de interesses entre aquele que faz a gestão do contrato, que quer o objeto principal e não o acessório, ao ponto de desconsiderar a exigência legal, literalmente fazer vista grossa à exigência legal, e, por outro lado, não criar uma dificuldade ao ponto de se impedir que o próprio Instituto seja colocado de pé. Porque conceder isso, por exemplo, ao controle interno, a nível municipal, por exemplo, aonde você tem, talvez, se tiver 2 ou 3 auditores internos ali responsáveis por corregedoria, controladoria, ouvidoria do município e ainda também por auditar a efetividade de programa de integridade em processo administrativo de responsabilização e também a nível de licitações, você não vai ter nem mão de obra para isso. A pessoa não tem tempo de fazer todas essas obrigações e mais essa. Então, vejo com profunda necessidade que cada ente, cada poder, analise internamente qual seria o caminho mais viável para se avaliar esse tipo de efetividade. E eu não tenho dúvida... Não, eu não tenho dúvida de que o caminho mais viável, Matheus, concordo contigo, não é o do fiscal do contrato ou do gestor do contrato, né? Porque a gente tem que... Me chamou muito a atenção e eu adorei escutar a questão de separação dos poderes. Eu não sei se você sabe, mas essa é a minha dissertação de mestrado, de controles internos, separação dos poderes e os controles internos, exatamente nessa exigência. Portanto, eu não vou falar sobre isso, Márcio, senão a gente vai ficar aqui até amanhã, né? Mas é um tema que eu adoro. De qualquer forma, eu acho que o Matheus foi muito oportuno em tratar da questão da desvinculação do conflito de interesse na avaliação da efetividade do programa de integridade. Por quê? Porque a gente não pode esquecer que, como regra, quem avalia programas de integridade é quem tem condições disso. E na administração pública, os controles internos fazem parte da segunda linha. E é a segunda linha aquela que tem capacidade técnica, operacional e, inclusive, competência, né, normativa para esta avaliação, né? A primeira linha, que nestes casos é titularizada pelo fiscal ou pelo gestor, tem competências operacionais, e aqui nós temos 2 grandes problemas. Primeiro, o conflito de interesse. Segundo, uma necessidade, muitas vezes, de fazer o objeto rodar, de fazer o serviço efetivamente ser prestado, ou do interesse
até por pressão mesmo, né, muitas vezes social, muitas vezes política, de que o contrato caminhe. E isso pode, eu já disse isso em algumas vezes, pode fazer com que você dê a administração do banco de sangue para o vampiro, né? Obviamente que guardadas as devidas proporções e sem vulgarizar a figura do fiscal e do gestor do contrato, ao contrário, né? Mas é que o grande problema é que ele tem interesse de fazer as coisas, obviamente, operacionalmente rodarem, né? E mais uma questão, para finalizar, que eu vejo como um problema bastante grande aqui, é de que não há critérios para que a avaliação do fiscal do contrato e do gestor do contrato sejam observados nessa fiscalização. Então, o próprio poder público não permite, não dá critérios para essa avaliação. Então, aqui, conflito de interesse, há uma incapacidade, e muitas vezes os fiscais dos contratos, o Matheus está aqui, não me deixa mentir, os fiscais dos contratos já têm 10, 15, 20 contratos para fiscalizar, não tem tempo para ficar estudando ou avaliando integridade ou efetividade de programa de integridade, porque não é o perfil desses fiscais, né? Meus amigos, tema, assim, tem mais perguntas aqui, mas a gente está realmente chegando nos finalmente nossa previsão aí de tempo, mas fica desde já um convite para a gente refazer esse bate-papo depois de um tempo. Vamos esperar para ver a coisa acontecer e aí os ajustes que serão feitos, as regulamentações que virão, isso certamente vai nos ajudar até a revisitar aqui o que foi dito hoje para ver se as previsões estavam corretas, se algo mudou, para que caminho isso foi. Então fica já o convite do LecCast aqui, adorei o papo de hoje, muito, muito instrutivo mesmo, eu tenho certeza que a nossa audiência vai adorar também, e aí voltamos a falar disso depois, diante da experiência. Seguindo a tradição do LecCast, a gente deixa uma recomendação, e vou pegar os dois de surpresa aqui, não sei se pensaram em algo. Quando eu penso em lei de licitações, me vem a faculdade de Direito, eu fiz no Mackenzie aqui em São Paulo, e eu tive aula com um professor que era fantástico nesse assunto, tentando lembrar o nome dele. Tinha um livro de Justino, perfeito? Professor Manuel Justino, se não me engano, que tenha um dos maiores livros comentários da lei de licitações dele. Marçal Justin Filho. Marçal Justin Filho. Não. Manuel Justino, não era isso? O Matheus também conhece. Peraí, que agora eu vou encontrar aqui para não... Tem o Gustavo Justino. O Gustavo Justino, que tem o livro sobre inegibilidade, bem interessante. E tem o Marçal Justin, que tem talvez os comentários mais conhecidos que nós temos na atualidade. Ele vai olhar no histórico escolar dele da faculdade. Não, cara, eu tava querendo encontrar... Pô, agora eu falei bobagem, será? Não é possível, era esse o nome dele. Faz muitos anos, né? Mas a verdade é que era esse mesmo o nome. Bom, enfim, eu vou encontrar e aí eu me certifico de... Qual universidade era? No Mackenzie, eu vou encontrar, né? No Mackenzie o Marçal não era, né? Não, mas vamos fazer o seguinte, enquanto eu encontro aqui, vocês deixam as suas recomendações, não precisa ser livro, né, como sempre, mas pode ser algo que ajude o nosso ouvinte a, enfim, se aperfeiçoar mais nesse assunto. Não sei se vocês já escreveram um artigo sobre esse assunto, eventualmente pode ser comentado, se vocês têm algo adicional para deixar aí como recomendação final. Alguém quer começar? Tem algo em mente já? Eu tenho, mas não sei se eu posso. Agora. Claro que pode. Não, porque eu tenho um curso aberto de licitações com vários professores de renome na página do escritório, no Instagram. Não sei se o que eu ia recomendar, né? Mas bora, você tá recomendando. Então recomendo você, Matheus, que daí não parece que eu estou puxando sardinha para o lado. Fique bem claro que nós não combinamos isso, né? Mas essa de fato seria a minha recomendação. Pironte, de forma brilhante, né, com uma iniciativa fantástica, se debruçou sobre a lei, trouxe diversos convidados aí que conhecem tecnicamente do assunto e que, de fato, esmiuçaram alguns pontos críticos da lei, né, do ponto de vista de novidades, mas outros que talvez, né, a gente precise esgotar e regulamentar e disciplinar para que sejam aplicáveis. Está no Instagram do escritório Pironte Advogados, foram lives gravadas ali no Instagram, na plataforma, e estão disponíveis para quem quiser assistir. Então, recomendo, né? Fica aí a dica para quem está nos ouvindo, e seguir o escritório e assistir a live, que realmente está fantástica. E você, Pironte, agora já foi, né? Agora é a sua vez.
Eu tenho que agradecer ao Matheus a referência e a gentileza. Realmente esse é um projeto que eu acho bastante interessante, que são vários comentários, é um curso aberto da nova lei de licitações, então fico feliz de ter sido recomendado pelo Matheus, porque sei que é fruto mais da nossa amizade do que qualquer outra coisa, mas de alguma forma eu espero que sirva de subsídio para todos que aqui estão. Mas eu acho importante, porque eu acho, Márcio, que muitas vezes o problema, os desafios da nova lei não são de interpretação jurídica e nem finalística, são de interpretação de texto mesmo, né? Então eu acho interessante deixar aqui como sugestão, talvez a verificação dos comentários do Marçal Justin Filho, que foi recém-editada a obra com já a atualização da Lei 14.133, para que a gente consiga perceber que muitas vezes nós dificultamos algo que é simples e muitas vezes aquilo que nos parece simples é altamente complexo, muitas vezes por falha de interpretação de texto e não só de interpretação jurídica. Então, fica aqui a minha dica da leitura do manual dos comentários do Marçal. Perfeito. Márcio, vamos lá, me permite, eu já fiz um jabá do bem para o Pironte, né? Agora eu vou fazer um jabá do bem para você, né? Olá, agora vem. O CCA, né? O curso de Compliance e Anticorrupção da LEC tem um módulo de Compliance em licitações e contratos com o poder público. Então, quem está nos ouvindo e ainda não fez o CCA, né? Sinta-se convidado, porque além desses, outros diversos temas são abordados e certamente quem precisa conhecer, quer colocar em prática, trabalhar. Eu fui aluno da LEC, então eu vou carregar essa gratidão para sempre. Eu falo que eu tenho uma obrigação moral, né, de divulgar os cursos da LEC, porque eu não estaria aqui hoje se não fosse o curso que eu tinha feito lá atrás. Então fica também essa recomendação. Agora a gente está quase pronto para terminar e eu quero te agradecer, Matheus. Obrigado. Né? Eu também fui aluno da LEC e realmente, se você que está nos ouvindo quer saber mais sobre isso, sobre compliance e tudo mais que cerca esse nosso universo, é um prazer receber você no curso de Compliance e Anticorrupção. E é claro, você pode encontrar mais informações sobre isso no site da LEC, em lec.com.br. Eu só preciso agora, é claro, desfazer a confusão que eu fiz. O Pironte tinha toda a razão, eu me confundi. E o professor Manuel Justino, de fato, eu tive aula com ele, eu não fiquei louco. Ele é especialista e tem um livro sobre a lei de recuperação de empresas e lei de falências, não é lei de licitações. Essa foi a confusão que eu fiz. Foi um professor excelente na minha jornada, que já faz bastante tempo, e é justificável que eu tenha feito essa confusão. Se não me engano, até se tornou desembargador depois, enfim, um profissional de extrema competência para falar especialmente dos assuntos de falências e não de licitações. Feito esse esclarecimento, senhores, obrigado demais pela participação, foi um prazer bater esse papo com vocês aqui e, como eu disse, fica desde já o convite para o nosso próximo encontro quando isso estiver mais maduro. Matheus, obrigado, cara. Aliás, onde as pessoas te encontram, deixa aí um contato também, se você quiser, um LinkedIn, onde é mais fácil falar com você, e Pironte é a mesma coisa. Bom, eu acho que hoje as redes sociais são o melhor caminho, né? Então, lá no LinkedIn, Matheus Cunha, e no Instagram também, na minha página, prof.mateus Cunha, né? Ou na página da T4 Compliance. Estamos à disposição. Fechado, Matheus. Pironte, obrigado, cara, mais uma vez. Onde as pessoas podem te encontrar também? Eu, da mesma forma, agradeço. Eu sempre daqui da província, ando com vocês aí da capital do país, né? Fico muito feliz com o convite, com a lembrança do meu nome. Agradeço mais uma vez a essa maior comunidade compliance do país, que é a LEC, que tem todo o prestígio merecido. E aqueles que quiserem me encontrar nas redes sociais, Rodrigo Pironte, tanto no LinkedIn como no Instagram, e pironte@pironteadvogados.com. Quem quiser me mandar um e-mail, eu estou à disposição de todos aí. E é um prazer sempre estar com vocês. Muito bom, senhores. Obrigado. Então ficamos assim. Se você quiser saber mais sobre compliance, lec.com.br. Valeu!